Olá, meu nome é Deilson, sou professor associado do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Botucatu, da Unesp. E nesse vídeo nós vamos falar sobre aspectos gerais de etiologia dos cânceres. E as informações aqui colocadas são subsídio para uma discussão mais aprofundada sobre as causas dos cânceres, que vai ser efetuada, por exemplo, no momento em que forem apresentadas dados sobre a carcinogênese ambiental. Então, para nossa início de conversa, convém a gente entender que os cânceres são um conjunto de doenças cuja etiologia é tipicamente multifatorial, ou seja, nós temos diversos fatores envolvidos no desenvolvimento das células neoplásicas malignas e, em verdade, quando a gente está falando dessa etiologia multifatorial, a gente pode classificar os agentes que compõem essa etiologia de acordo com a sua natureza em agentes físicos, agentes químicos e também agentes biológicos. Um exemplo típico de agente físico é a radiação ultravioleta, por exemplo, obtida a partir da radiação solar, e também as radiações particuladas que são decorrentes de material usinas nucleares, decorrente dos acidentes nucleares, liberados por acidentes nucleares, como o que aconteceu recentemente em Fukushima, ou aquele mais icônico, que é o acidente nuclear de Chernobyl, mas também radiações particulares utilizadas no contexto médico, em exames de cintilografia. Nós temos ali uma situação, um conjunto de situações importantes relacionadas à emissão de partículas a partir do decaimento do radônio, que vai ser comentado oportunamente. Enfim, todas essas situações de radiações particuladas também também representam agentes físicos associados à carcinogênese de alguns tecidos. O amianto, uma fibra mineral, também pode ser considerado um agente físico até certa medida, e esse conjunto de agentes que estão aqui mencionados, eles poderiam incorporar ainda situações como, por exemplo, a abrasão, atrito mecânico realizado com os tecidos, causando morte celular, dentre a agressão térmica também poderia ser mencionada aqui, dentre outras possibilidades. Como agentes químicos, um destaque importante a gente deve dar, por exemplo, aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, produtos da combustão de matéria orgânica. A combustão incompleta de matéria orgânica gera esse material que é essas substâncias que são muito presentes na fuligem, aminas aromáticas, agentes alquilantes, produtos utilizados na indústria química, e alguns produtos que também acabam sendo contaminantes ambientais ou contaminantes nutricionais. Entre os agentes biológicos que a gente poderia mencionar, nós temos principalmente vírus oncogênicos, no caso da carcinogênese em humanos, o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B, o vírus do papiloma humano, o vírus do Epstein-Barr, o herpesvírus humano tipo 8, também chamado herpesvírus do sarcoma de Kaposi, a Helicobacter pylori, uma bactéria, alguns helmintos, como o Schistosoma hematóbio, o Persiste viverrini, enfim, nós temos aí uma diversidade de agentes biológicos que também participam no desenvolvimento de alguns cânceres em seres humanos. Essa classificação aqui, ela como a gente mencionou, uma classificação dada de acordo com a natureza desses agentes, mas é uma classificação didática, posto que quando a gente analisa os cânceres, tipicamente nós temos a situação de múltiplos agentes de diferentes naturezas atuando no desenvolvimento de um determinado câncer. E isso vai ser mais evidente para algumas doenças do que para outras. Há situações em que a gente vai dar destaque a um agente específico. Por exemplo, o câncer de pele em relação à radiação ultravioleta solar, por exemplo, o câncer de fígado em relação aos vírus de hepatites B, hepatite C, o câncer de colo uterino em relação ao papilomavírus humano, mas isso não elimina a contribuição de agentes de outras naturezas também na patogênese na etiopatogenia dessa doença em particular.
né, apenas traz um destaque, né, esse fator que é inicialmente considerado um fator de risco, quando ele tem esse destaque, passa a ser entendido como um fator etiológico, por desempenhar um papel preponderante ou muito mais importante, embora insuficiente, no processo de carcinogênese para um determinado tecido, para a geração de um câncer particular, de um câncer específico. Mas, para além dessa distribuição de acordo com a natureza dos agentes, nós temos ainda fatores, né, que contribuem também para o aparecimento do câncer e que estão numa outra esfera. Por exemplo, né, nós temos certamente a contribuição de fatores genéticos e dentre os fatores genéticos são entendidos também como fatores constitucionais. Né? Então, há indivíduos mais ou menos suscetíveis ao desenvolvimento de um câncer em particular, ou dos cânceres em geral, de acordo com variabilidade genética ou aspectos que vão contribuir na eficiência de metabolização de xenobióticos, né? Alguns SNPs, né? Variações de nucleotídeos simples, modificam a atividade enzimática que permitem com que o indivíduo sejam bons ou maus metabolizadores. Então isso pode ter um papel importante, por exemplo, nos cânceres em que há participação de substâncias químicas, né, que precisam de metabolização para gerar compostos cancerígenos importantes, ou que deixam de gerar compostos cancerígenos porque essa substância for metabolizada e passa a se tornar inativa. Então esse vai ser um tópico abordado especificamente no capítulo de carcinogênese química. Enfim, né, os fatores genéticos modificam a constituição orgânica de tal forma a tornar o indivíduo mais suscetível, né, ou mais tolerante ao processo de carcinogênese. Da mesma forma, né, nós temos a contribuição de fatores nutricionais, inclusive porque, né, o hábito alimentar, né, a dieta do indivíduo, modificam, por exemplo, a expressão gênica. Né? Essa modificação da expressão gênica pode se dar de uma maneira epigenética, inclusive. Né? E isso leva a tornar o indivíduo mais ou menos capaz a lidar com o processo de carcinogênese, tornando ele mais vulnerável ou mais resistente ao desenvolvimento de cânceres. Uma situação que também contribui, né, na suscetibilidade do indivíduo é a eficiência da resposta imunológica desse indivíduo. E isso porque essa resposta imunológica vai atuar, por exemplo, identificando células transformadas e eliminando ativamente essas células transformadas, impedindo com que o câncer continue se desenvolvendo. Né? Por outro lado, o próprio sistema imunitário tem papel facilitador do desenvolvimento de alguns cânceres em alguns cenários que em outro momento do estudo convém ser abordado. Né? Agora, é importante a gente perceber que, por exemplo, fatores nutricionais influenciam a eficiência de resposta imunológica. Né? Fatores genéticos também influenciam, né, o perfil imunológico do indivíduo, tornando o indivíduo mais propenso a expor, por exemplo, alguns epítopos do que outros, e assim facilitando, né, ou dificultando a resposta imunitária a determinados antígenos tumorais. De tal forma que todos esses elementos, né, que nós estamos mencionando aqui, quer sejam os que estão sendo identificados nessa linha de baixo, como fatores, né, genéticos, nutricionais ou imunológicos, quer sejam esses fatores que estão sendo ali explicitados de acordo com a natureza, em agentes físicos, químicos e biológicos, atuam em conjunto. Daí ao entendimento de que os cânceres são doenças de etiologia multifatorial. Né? Muito embora em alguma doença específica, em algum câncer específico, a gente possa dar destaque, né, a, por exemplo, fatores genéticos, a, por exemplo, a um agente biológico específico, a uma situação particular da resposta imunitária. Por exemplo, indivíduos imunocomprometidos, eles são bastante vulneráveis a determinados cânceres, dentre eles os cânceres associados à infecção viral, por razões óbvias, né, de atividade contra a infecção, né, assim como determinadas situações nutricionais favorecem ao indivíduo a desenvolver cânceres de trato digestório, quer sejam associados a agentes biológicos, quer sejam associados a agentes químicos que eventualmente fazem parte de contaminantes, né, desses chamados fatores nutricionais. Enfim, todos esses elementos eles estão intimamente relacionados
e convém aí durante o estudo perceber para doenças específicas o papel que jogam esses fatores como fatores de riscos, fatores protetores em algumas situações e eventualmente fator etiológico preponderante no caso, como a gente mencionou, de algumas doenças em que há destaque para agentes físicos, químicos, biológicos específicos ou, por exemplo, a situação de cânceres hereditários em que o fator etiológico preponderante é de base genética. Muito bem. Agora, por mais que a gente considere essa situação complexa de etiologia, algumas considerações muito válidas em termos de controle dos cânceres na população precisam ser destacadas. Por exemplo, nós temos uma estimativa de que cerca de 40%, então se aproxima até de metade de todos os cânceres humanos, caem na categoria de cânceres preveníveis. O que significa isso? Significa que são cânceres em que os fatores etiológicos preponderantes estão relacionados a exposições, por exemplo, exposições ambientais ou hábitos de vida que podem ser mitigados, podem ser minimizados, podem ser controlados e isso vai refletir na incidência dos cânceres assim associados. Dentre o fator mais importante, dentre esses preveníveis aqui destacados, nós podemos e devemos destacar o tabagismo. E o tabagismo ele tem papel não só porque a gente popularmente conhece de associação, que é o aparecimento de cânceres de pulmão, em particular os cânceres chamados broncogênicos, mas o carcinoma broncogênico, mas também para cânceres em outros sítios, como, por exemplo, carcinomas de laringe, carcinomas de bexiga. E, aliás, se a gente considerar a importância, uma contribuição, qualquer que seja, do tabagismo em relação a cânceres humanos, é mais fácil a gente listar cânceres em que não se conhece qualquer tipo de associação do tabagismo do que cânceres em que alguma contribuição exista. Por exemplo, para se ter uma ideia, já é descrito que mulheres que são tabagistas estão mais vulneráveis ao desenvolvimento do carcinoma cervical, o carcinoma de colo de útero, que é associado ao HPV, do que mulheres não tabagistas. Então isso joga inclusive mais dados para a gente entender essa etiologia multifatorial dos cânceres como um todo. Enfim, é importante notar que um único hábito prevenível responde por quase 30%, 40% de todos os cânceres preveníveis que nós pudermos discriminar. E isso tem um papel extremamente importante porque sinaliza que estratégias de prevenção primária aqui teria um impacto muito importante no controle dessas doenças na população. Resgatando aí a ideia que foi vista quando a gente estudou um panorama epidemiológico dos cânceres, que os cânceres de pulmão, por exemplo, não só são cânceres muito incidentes, como estão dentre os cânceres mais letais, os cânceres que mais matam em todo o mundo. Agora, além do tabagismo, nós podemos destacar também, e aí a gente gostaria de trazer à tona não só esse fator que está sendo mencionado aqui como obesidade e sobrepeso, mas também esses fatores que estão sendo indicados aqui em separado, que envolve a inatividade física, o sedentarismo e fatores de dieta, até mesmo poderíamos colocar de certa maneira consumo abusivo de álcool nessa questão, porque todos envolvem aspectos de estilo de vida e hábitos de dieta. Dentro dessa mesma categoria aqui, juntar essas três categorias e perceber que também, se não o segundo, talvez até o primeiro hoje, fator prevenível e mais importante, até contrastando ou estabelecendo, competindo aí com o tabagismo. De fato, hoje nós vivemos uma epidemia de obesidade, de sobrepeso, e essa situação já se demonstrou como tendo papel em mais de 17 cânceres diferentes em alguns trabalhos que foram publicados recentemente. Então há uma grande importância desses fatores, também fatores preveníveis, porque é possível você controlar essa questão diminuindo a ingesta calórica, controlando ou favorecendo a atividade física do indivíduo, melhorando o hábito nutricional do indivíduo, diminuindo a ingesta de álcool,
para que os cânceres que aí envolvem particularmente os cânceres de trato digestório, mas não somente, por exemplo, o câncer de mama tem há uma contribuição importante da obesidade no desenvolvimento de câncer de mama, do câncer de próstata, que são cânceres hormônio-responsivos, né, nessa questão da obesidade, que a gente vai comentar um pouquinho mais ao final desse nosso encontro. Né? Então, mais um fator prevenível extremamente favorável ao controle em prevenção primária, diminuindo a incidência nas populações humanas. Como terceiro item aqui a se destacar, em particular para os países em desenvolvimento, nós temos os agentes infecciosos e também aqui há uma grande oportunidade de controle de neoplasias malignas, porque você pode utilizar estratégias de melhoria das condições de saneamento básico, melhoria da educação, né, da população em relação às doenças contagiosas, eventualmente doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso das doenças associadas ao HPV, né, e assim, vacinação, né, que também é uma estratégia importante, por exemplo, desempenhou um papel fundamental no controle dos cânceres de fígado associados aos vírus de hepatite B e C, em particular, obviamente, hepatite B, não temos ainda vacina para hepatite C, mas, enfim, essas estratégias de prevenção primária jogam um papel fundamental no controle dessas doenças e convém considerar que, portanto, o controle dos cânceres, em boa medida, se dá basicamente por prevenção, não por situações de tratamento. Né? O mais importante, o maior impacto que a gente pode conseguir em termos de saúde pública é justamente lidar com a situação das exposições, né, dos fatores etiológicos, para que essas doenças não venham a aparecer. Né? Se essa frente não é efetiva, aí sim lidar com um diagnóstico precoce, né, a etapa de prevenção primária, e quando não se consegue atuar nas frentes de prevenção, o tratamento aí é que joga papel. Né? A gente deveria efetivamente estar firmando os nossos esforços basicamente em prevenção primária, subsequentemente prevenção secundária. Infelizmente, em termos gerais, não é isso que acontece, por exemplo, no nosso país, né, em que a prevenção ela tem sido efetivamente negligenciada na maior parte dos cenários, né, com exceção, talvez, na perspectiva do tabagismo, que houve o desenvolvimento de políticas, né, de regulação e políticas de controle que tiveram um efeito muito importante nos últimos anos, mas que deixaram a serem efetivas ou deixaram muito a desejar, por exemplo, num combate ao alcoolismo, que vem aumentando e que vem ganhando terreno em termos de proporcionar ao aparecimento de cânceres associados ao consumo de álcool. Bom, nós temos ali outros elementos etiológicos que estão destacados aqui nesse gráfico, né? Poderiam ser mencionados situações ocupacionais, né? Como exposições a radiações, exposições a agentes químicos específicos, por exemplo, um indivíduo que trabalha como uma pessoa que trabalha como cabeleireira e lida com formol, né? O formol ele tem um risco cancerígeno associado e isso acaba entrando no cenário de carcinogênese por exposição no trabalho. Né? O indivíduo que trabalha em indústrias em que há produção de substâncias voláteis e ele inala essas substâncias, muito embora haja aí uma prevenção esperada na forma de uso de equipamentos de proteção individual, eventualmente essa proteção não é completa, né? E isso pode sinalizar um aumento de risco. Nós temos situações de carcinogênese associada a fatores reprodutivos. No câncer de mama isso é fundamental, né? O adiamento da primeira gestação e a amamentação acaba sendo um risco importante para a mulher desenvolver o câncer de mama. Né? Exposições que são ubíquas, como é o caso das radiações solares. Enfim,
né, nós temos ali todo um repertório de oportunidades de prevenção distribuídas em diferentes cenários que estão aqui explicitados. Né? Mas há de se destacar, em particular, né, aqueles que envolvem hábitos e estilos de vida, o sobrepeso e obesidade e os agentes infecciosos como potenciais fatores bastante preveníveis com boas políticas públicas de saúde. Bom, aqui existem alguns exemplos, né, de cânceres preveníveis associados a diferentes fatores etiológicos. Né? O câncer de pele, em grande medida, né, na maior parte das populações, está fortemente relacionado à exposição a radiações solares. Né? E isso envolve tanto o câncer de pele não melanoma como o câncer de pele melanoma também. É óbvio que há outros fatores contribuindo. Existem, por exemplo, a situação da constituição do indivíduo, o fototipo. O indivíduo de pele clara é muito mais vulnerável do que o indivíduo de pele escura. Né? Até o tipo de melanina, né, que o indivíduo produz predominantemente influencia nesse risco. Né? Nós temos, por exemplo, indivíduos de pele clara e que são ruivos, né, produzem mais uma melanina vermelha, né, a feomelanina, que tem um potencial cancerígeno maior do que a eumelanina, né, que é aquela que pigmenta predominantemente a pele mais escura, né, do indivíduo pardo, do indivíduo preto. Enfim, esses fatores constitucionais jogam um papel, mas você não lida em termos de prevenção com relação a essa suscetibilidade individual. A gente consegue lidar em relação à exposição, né? Protegida à radiação solar, quer seja com proteção por vestimenta, quer seja com proteção com filtros, quer seja evitando os horários de pico da radiação ultravioleta, enfim. Né? Essas são as maneiras que nós poderíamos para poder mencionar como sendo efetivas para controle dessa doença. Agora, dessas doenças, né, os cânceres de pele. Agora, por outro lado, já mencionei o impacto que tem o tabagismo em termos do desenvolvimento de diversos tipos de cânceres em diversos sítios anatômicos, os cânceres de cavidade oral, né, de trato aéreo digestório superior, faringe, laringe, estão aí envolvidos, né, os cânceres de trato aéreo inferior, pulmão, né, o câncer de pâncreas, cânceres de bexiga, os cânceres renais, enfim, todos eles têm uma importância muito grande na questão da exposição, do uso do cigarro. Notem que não é por acaso, alguns dos sítios aqui são sítios em que estão ativamente metabolizando ou estão excretando substâncias químicas. É o caso do pulmão, da bexiga e dos rins. Né? Então, esses são os sítios alvo da carcinogênese química. Né? E substâncias químicas têm um papel fundamental, por exemplo, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, né? Têm um papel fundamental no desenvolvimento de câncer associado ao tabagismo. Não só, né? Porque a fumaça do cigarro tem aí centenas, né? Milhares, na verdade, de substâncias químicas e um número enorme de substâncias químicas com potencial cancerígeno. Uma situação parecida é a do alcoolismo. Né? Nós temos diversos sítios anatômicos com aparecimento de câncer do indivíduo que faz uso abusivo do álcool. Né? Na verdade, recentemente nós temos uma indicação de que não há um nível seguro de consumo do álcool, que seja global, isso porque as pessoas têm uma vulnerabilidade individual bastante variável, dependendo de fatores genéticos e fatores nutricionais, né? Mas na situação da carcinogênese associada ao consumo de bebidas alcoólicas, destiladas ou fermentadas, nós temos cânceres surgindo em cavidade oral, faringe, laringe, nós temos no estômago, né, importante sítio de carcinogênese associada ao alcoolismo, fígado também, e aliás, no caso do fígado, há um papel potencializador até da situação de outros agentes químicos, como por exemplo a aflatoxina, ou microbiológicos infecciosos, como é o caso do vírus da hepatite B, hepatite C, né? O pâncreas, e aqui convém aí trazer a perspectiva de que
não é incomum a gente observar um efeito potencializador da carcinogênese, analisando órgãos que são alvo tanto para o tabagismo quanto para o alcoolismo, né? Caberia colocar o rim também aqui como um exemplo, né, de carcinogênese associada ao consumo de álcool, e aí o efeito que não é somativo, né, é efetivamente potencializador. O indivíduo que fuma e bebe, ele tem muito mais suscetibilidade ao aparecimento de cânceres de laringe, pâncreas, bexiga, rins, em relação ao indivíduo que não fuma e não bebe, ou o indivíduo que não fuma, só bebe, né, ou só que fuma. Então, todas essas combinações ali são importantes e se discriminam em termos de frequência. E, por fim, a gente poderia mencionar, e eu gostaria de dar destaque porque é uma situação epidemiológica muito importante atualmente, que é a dos hábitos nutricionais, né, e da composição da dieta em termos de desenvolvimento de cânceres. E aí, particularmente os de trato digestório, né, como por exemplo o trato digestório superior, né, estômago, intestinos, mas não somente, né? E aí a gente poderia dar o destaque, por exemplo, aos tecidos hormônio responsivos. O consumo de carne vermelha, por exemplo, leva a um aumento da disponibilidade de gordura animal, que é substrato para a produção dos hormônios esteroides, né? Então, o estrógeno, a testosterona, eles são produzidos a partir dessa base, e os tecidos hormônio responsivos acabam sendo mais suscetíveis à estimulação que proporciona a proliferação celular e, eventualmente, ao longo do tempo, acúmulo de alterações genéticas que levam ao desenvolvimento de cânceres, por exemplo, em mama ou, por exemplo, na próstata. Para além dessa situação, convém a gente perceber também que esses alimentos podem estar contaminados, né, com aditivos, eles podem estar contaminados com micro-organismos, podem estar contaminados com substâncias químicas, como por exemplo nitrosaminas, nitrosanidas. Alimentos defumados têm quantidades de nitrocarbonetos aromáticos policíclicos, e isso vai desempenhar papel na carcinogênese e trato digestório. Né, quantidades aumentadas de sal, né, isso foi até muito importante durante a primeira metade do século XX, né, até a primeira metade do século XX, antes do advento da popularização da geladeira, né, muitos alimentos eram preservados na salga, né, ou eram defumados, e isso aumentava o potencial cancerígeno deles. Consequentemente, o que a gente observou dessa época até o tempo atual é uma redução nas taxas de câncer de estômago, né? Talvez essa seja uma das situações mais emblemáticas, né, de prevenção de um câncer prevenível. O desenvolvimento de novas maneiras de conservação, em particular aí, o surgimento da geladeira, levou a essa redução importante do câncer de estômago, que só não foi mais pronunciado porque nós mantivemos outras situações cancerígenas, como, por exemplo, o consumo do álcool, né, que tem um papel fundamental na carcinogênese gástrica. Enfim, né, essa é uma situação que que ganha cada vez mais relevo, porque se associa também a situações que envolvem o estilo de vida mais sedentário, particularmente na cultura ocidental, e também se beneficia de alimentos com essas características de alta ingesta de gordura de origem animal, né, e alimentos pobres, né, em fibras, pobres em frutas, pobres em fatores nutricionais que são conhecidos como protetores, né? Por exemplo, a fibra alimentar, ela tem um papel importante regulando o trânsito intestinal e absorvendo substâncias químicas potencialmente cancerígenas, permitindo com que as fezes sejam eliminadas com essas substâncias e não tenham tempo suficiente, né, no tráfego intestinal para causar danos importantes que favoreceriam, por exemplo, a carcinogênese em cólon. Muito bem. Gostaria de dar um destaque aqui, né, dentro da questão dos cânceres preveníveis, novamente a situação do tabagismo, né? E notem que é muito mais, reforçando aquela ideia de que é muito mais fácil falar de cânceres em que o tabagismo não tem um papel conhecido do que aqueles em que alguma contribuição já foi documentada.
Nós temos claramente um papel importante no desenvolvimento de carcinomas, né? O carcinoma broncogênico, como eu mencionei, né? Em pulmão, mas também temos, né, no sistema hematopoético o desenvolvimento de leucemia, nós temos no trato urogenital, e aí um papel importante nos cânceres de rim, né? Nos cânceres de bexiga, fundamentalmente, mas eu mencionei também a suscetibilidade maior de mulheres tabagistas ao desenvolvimento do câncer de útero, particularmente de cérvix. Né? O câncer de ovário também já tem uma associação relevante com o tabagismo. De cabeça e pescoço, isso é muito marcante, em particular os carcinomas de laringe e de cavidade oral. E no trato digestivo, também conhecemos suscetibilidade bastante importante de indivíduos tabagistas, em particular ao câncer de pâncreas, né? Mas também uma importância não desprezível em relação ao câncer de fígado, câncer de estômago, câncer de esôfago e o câncer de colo. Então, notem que uma estratégia de prevenção que vise, por exemplo, banir o tabagismo da nossa sociedade, teria um impacto extremamente positivo no controle desse grande número de doenças, né, que são as neoplasias malignas, ocorrendo nos mais diversos sítios anatômicos aqui colocados. Não só teria um efeito para cânceres, mas teria um efeito também para outras doenças, porque nós sabemos do impacto do tabagismo em doença pulmonar obstrutiva crônica, no caso também de doenças cardiovasculares, né? E isso levaria a um ganho, né, em termos de saúde pública muito, muito significativo. Pena que nós não alcançamos aí uma maturidade em termos de sociedade de conseguir lidar com situações de lobby, com situações de interesses que não sejam aqueles no melhor da intenção em termos da saúde das populações para efetivamente banirmos por completo o tabagismo da nossa sociedade. E isso se torna muito mais evidente hoje em países em desenvolvimento, né, e países com populações jovens, comparativamente aos países desenvolvidos, em que as populações já têm estratégias muito mais combativas em relação ao controle do tabagismo do que países como o nosso, em que fez um bom trabalho, mas teria muito ainda a fazer. Bom, mas eu gostaria de saindo dessa questão do tabagismo, gostaria de reforçar também uma situação análoga, de novo, falando a questão do nosso papel muito insuficiente no controle, por exemplo, do alcoolismo, né, que tem tido uma repercussão muito grande em relação ao aparecimento de cânceres e outras doenças associadas. Como eu comentei, não há níveis seguros de consumo do álcool, então esse controle deve ser extremamente bem efetivo, né? Inclusive na perspectiva de evitar que as populações desenvolvam outras doenças associadas ao alcoolismo. Mas saindo um pouco desse cenário, né? Vale a pena a gente mencionar uma situação que é tão ou até mais grave em alguns aspectos, que é aquela relacionada à epidemia que nós vivemos de obesidade, né? Sobrepeso, obesidade, que impacta de maneira direta nas taxas de cânceres que nós vemos aumentar e no que nós veremos nos próximos anos. Em particular, isso é tão grave que levou a algumas conclusões que são realmente muito preocupantes. Por exemplo, se admite que as gerações atuais, então hoje, uma criança que nasce hoje, ela tem a possibilidade de ter uma expectativa de vida inferior às suas gerações anteriores. E isso fundamentalmente graças a essa situação da epidemia de obesidade, né? Nós estamos efetivamente condenando nossos filhos, netos, a uma situação de saúde muito pior, né, em relação a que nós vivemos, e isso por não estarmos atuando adequadamente no controle da abundância, né, de ingesta calórica e de outros fatores nutricionais a serem destacados no estudo mais aprofundado do tema.
Mas trazendo alguns elementos para esse nosso entendimento, é importante a gente ressaltar o seguinte: de uma certa maneira, né, os estudos que tentaram traçar uma relação direta entre consumo de gordura e aparecimento de câncer não conseguiram estabelecer dados conclusivos. Né? Então, aparentemente, somente o consumo de gordura, a ingesta estimada de gordura, não explica ou não leva a um aparecimento de câncer em maior quantidade. Mas, por outro lado, os dados têm sido bem conclusivos a respeito da porcentagem de tecido adiposo, né, e de massa corpórea, né, gordurosa em relação ao aparecimento de câncer. Então, por que nós temos esse aparente suposto paradoxo? Porque a adiposidade do corpo ela não é dependente exclusivamente do consumo de gordura. Né? Na verdade, a alta ingesta calórica frequentemente se dá não por uma ingesta maior de gordura, mas um aumento bastante importante, por exemplo, do consumo de carboidratos simples. Né? O açúcar, né, nas bebidas, né, gaseificadas, nos refrigerantes, eles têm um importante papel nisso. Né? E associada à questão desse consumo elevado de açúcar, de carboidratos simples, nós temos a situação da baixa atividade física, né, que está associada a um hábito de vida moderno, né, em que o sedentarismo tem sido muito prevalente. Né? Nós temos observado que, de uma maneira geral, a obesidade já supera 30% da população mundial. E, como eu comentei, há uma série de cânceres que, direta ou indiretamente, se relacionam a um risco, cujo risco aumentado se relaciona a esse aumento de peso, né, e ao aparecimento da obesidade. Né? Câncer de sistema nervoso central, de tireoide, né? Nós temos carcinomas de trato digestório, né? O próprio câncer de mama é importante, eu já dei o destaque, o câncer de próstata no sexo masculino também já foi dado destaque. Câncer de cólon e reto tem uma ligação direta com um limiar inflamatório mais elevado, que é ocasionado pela obesidade, né? Então, em outras palavras, o indivíduo obeso, o indivíduo com sobrepeso e o indivíduo obeso tem um limiar de inflamação, de resposta inflamatória mais elevado. Então, o organismo acaba lidando de uma maneira menos efetiva com células que, com maior frequência, se transformam, né, em diferentes tecidos, né, e isso leva ao aparecimento de cânceres com maior frequência nesses contextos. Bom, feito esse recorte a respeito de alguns fatores etiológicos muito relevantes, em termos de fatores preveníveis, convém a gente trazer uma estratificação, né, uma classificação, melhor dizendo, a respeito de como é que a gente consegue entender os diferentes cânceres em termos dessa etiologia que a gente está começando a delinear aqui. Os cânceres, de uma maneira geral, têm, como a gente já mencionou, uma etiologia complexa, né, são múltiplos fatores envolvidos, mas nós temos ali uma discriminação importante dessas doenças de acordo com as faixas etárias em que elas acontecem. De tal maneira que a maior parte dos cânceres humanos acontecem em etapas mais tardias da vida. Né? Os cânceres que acontecem na população adulta, em adultos mais velhos, são justamente os cânceres em que esses fatores etiológicos preveníveis estão mais evidentes. Não é por acaso, esses são frequentemente reconhecidos como doenças da agressão crônica, doenças associadas a exposições ao longo da vida a esses diferentes fatores, ao desenvolvimento da obesidade, a exposição crônica a poluentes ambientais, a agentes infecciosos e assim por diante. Então, essas doenças aqui que surgem nesse contexto acabam refletindo um panorama bastante peculiar, né, em termos de conjunto de doenças histologicamente definidas. Por exemplo, nesse caso, né, nos indivíduos mais velhos, nós observamos predominantemente doenças que acontecem dos tecidos que são a nossa interface de contato com o ambiente. Né? São os tecidos de revestimento, os epitélios, e não por acaso, né, as doenças que predominam nessa população. Então, predominam, não são exclusivas, mas são fundamentalmente carcinomas. Né? Contrastando com este cenário, no outro polo, né, na população pediátrica, o indivíduo mais jovem,
que não teve uma exposição em grande medida a esses agentes cancerígenos ambientais, não desenvolvem frequentemente carcinomas. Essas doenças são muito raras nesses indivíduos. Eles desenvolvem outros tipos de cânceres. Cânceres mais frequentemente relacionados a problemas acontecendo no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento e amadurecimento dos tecidos. Se aqui nós víamos, na população adulta, os cânceres como tendo uma relação etiopatogenética com agressão crônica, nesse caso, né, na população pediátrica, as doenças têm uma relação etiopatogenética mais vinculada ao desenvolvimento dos tecidos. Né? E não é por acaso, né, é justamente por isso que a gente observa mais frequentemente nessa população o aparecimento de doenças relacionadas a o que a gente chama são neoplasias embrionárias, né, relacionadas a remanescentes embrionários, que são mais frequentes no indivíduo jovem, né, doenças acontecendo, então, nesse caso das doenças embrionárias, os blastomas, né, de uma maneira geral, neuroblastoma, nefroblastoma, retinoblastoma, doenças do sistema nervoso central, né, que também é um órgão em intenso desenvolvimento nessa fase da vida, doenças hematopoéticas, de partes moles, tecido ósseo, muscular. Então, é o habitual de a gente observar proporcionalmente mais frequentes nessa população, por exemplo, os sarcomas, né, em detrimento dos carcinomas. Né? Além das leucemias, né, que a gente poderia mencionar também, que tem origem hematopoética. Mas essa é uma população em que os cânceres são muito mais incomuns, né? São muito menos frequentes. E essa é a população em que os cânceres, globalmente falando, são muito mais prevalentes. A maior parte dos cânceres humanos acontece na população adulta. E a gente pode sair dessa estratificação para uma outra classificação importante que define para a gente dois cenários que, aliás, têm correlação direta com essa questão de ocorrência mais frequente na população pediátrica ou de indivíduos jovens e ocorrência mais frequente na população mais velha. Aqueles cânceres que acontecem mais frequentemente em indivíduos mais jovens, eles estão representados aqui no topo dessa pirâmide. Então, proporcionalmente, eles são em menor número em termos etiopatogenéticos, são cânceres em que o componente constitucional, incluindo os fatores genéticos, eles têm uma contribuição mais importante do que a contribuição dada pelos fatores ambientais, pela exposição ambiental. No polo oposto, aqui na base da pirâmide, nós temos já a doença que está acontecendo justamente na população de indivíduos mais velhos, em que há uma inversão dessa relação etiopatogenética entre fatores constitucionais e fatores ambientais, de tal forma que a contribuição de fatores ambientais é superior à contribuição dos fatores genéticos. Notem que não há exclusividade, né? Sempre há um papel dos fatores constitucionais e sempre há um papel dos fatores ambientais. Mas no caso dessas doenças de indivíduos mais jovens, os fatores constitucionais, com destaque aos fatores genéticos, são mais importantes, né? Há uma contribuição proporcional menor dos fatores ambientais, e nos casos dos cânceres que nós denominamos esporádicos, esses que surgem em indivíduos mais velhos, a partir da quinta década de vida, né, mais de 40, 50 anos, né, para além de 50 anos, para ser mais preciso, o fator constitucional tem importância, modifica a suscetibilidade do indivíduo, mas os fatores ambientais tendem a ser preponderantes. Né? Se o indivíduo foi ou não tabagista, se ele foi ou não alcoolista, se ele desenvolveu durante o período da sua vida sobrepeso ou obesidade, né? Se ele se expôs a agentes infecciosos, cancerígenos, enfim, os fatores ambientais jogam um maior papel. No topo dessa pirâmide, nós temos os chamados cânceres hereditários. São aqueles em que os fatores constitucionais não só são muito importantes, como eles são determinantes. O indivíduo desenvolve câncer porque, por exemplo, herdou uma cópia mutada, inativa, de um gene supressor tumoral relevante, como é o caso do TP53, da síndrome de Li-Fraumeni, como é o caso de um gene de reparo associada ao síndrome de câncer de cólon não polipose, ou, por exemplo, o supressor tumoral APC, no caso da polipose, do câncer de cólon hereditário associado à polipose. Enfim, nós teríamos uma vasta
um conjunto importante aí de cânceres hereditários relacionados a alterações constitutivas, né, usualmente relacionados a perdas de função de genes supressores tumorais, genes relacionados ao reparo do DNA. Nesse cenário, não só, né, nós temos também situação de câncer hereditários associados à conversão de proto-oncogenes em oncogenes por mutações herdadas também. Então, poderia se mencionar, por exemplo, indivíduos que acabam desenvolvendo câncer de cólon por mutação no gene RAS, câncer de pulmão também por mutação dessa família. Os aspectos moleculares vão ser discutidos em profundidade em um outro momento, mas já convém a gente destacar que diferentes tipos de genes associados aos cânceres têm papel nessa fração aqui, né? E eles também têm papel nessa fração, só que nesse caso eles se somam a um conjunto muito maior de alterações moleculares que são derivados, são decorrentes de efeitos genotóxicos, efeitos de interação das exposições, por exemplo, ambientais com o patrimônio genético do indivíduo, levando ao acúmulo de alterações moleculares ao longo da vida, que somadas levam à transformação, à formação da célula maligna e desenvolvimento do câncer aí em etapas mais tardias da vida. Isso nos leva a perceber que, de uma maneira geral, a patogênese, né, de cânceres que têm fatores constitucionais como sendo preponderantes, ela tende a ser mais simples, tende a ter menos alterações moleculares, né, que são biologicamente muito relevantes e que levam à transformação celular e à manifestação dessas doenças precocemente na vida. Por outro lado, né, no caso de cânceres esporádicos, nós temos uma patogênese complexa, porque ao longo de várias décadas habitualmente, né, são muitos anos, tipicamente, né, de pelo menos 10 a 30 anos de exposições cancerígenas, acumulando essas alterações moleculares que levam, em determinado momento, à transformação celular e o surgimento do câncer tardiamente, como eu comentei, a partir, por exemplo, da quinta década de vida mais habitualmente. Esses são aqueles cânceres que a gente comentou relacionados à agressão crônica. Num contexto geral, a gente pode estabelecer como uma regra básica que os cânceres esporádicos eles constituem uma fração majoritária de todos os cânceres que acontecem na população humana, e os cânceres hereditários uma fração minoritária. Tendo ali como exemplo típico dessa situação os cânceres de mama, né, hereditários versus esporádicos, apenas 5 a 10% dos cânceres de mama caem na categoria de câncer hereditário, associados, por exemplo, à mutação nos genes BRCA1 ou BRCA2, né? Dentre outras possibilidades, essas são as mais habituais. A maior parte dos cânceres acontecem já numa situação em que houve aquele ajuste entre diversos fatores, né? Então, uma etiopatogenia mais complexa, em que a paciente ela adiou, por exemplo, a mulher adiou a sua vida reprodutiva a ponto de ter filhos muito tardiamente, né? Depois dos 35, 40 anos até, e eventualmente não ter filhos, ou quando os tem, não amamentam, ou amamentam num período relativamente curto, né? Isso leva a uma exposição hormonal favorável ao desenvolvimento da carcinogênese pela exposição ou hiperação do estrógeno no tecido mamário, né? E vinculado a isso, nós temos também a questão do hábito de vida, com as questões dietéticas que favorecem também a formação de maior quantidade de hormônios estrogênicos, inclusive também situações como associadas a esses fatores ambientais, dietéticos, reprodutivos. Eventualmente a mulher é tabagista, pode ser exposta a outros fatores ambientais, enfim, né? Nós podemos elencar uma série de outros elementos, disruptores endócrinos disponíveis no ambiente que levam a essa fração majoritária de cânceres de mama acontecendo em etapas mais tardias da vida, a partir dos 40 anos de vida. Hoje a gente já vê essa antecipação do câncer de mama esporádico, né? Fazendo com que mulheres com 40 e poucos anos já manifestem
um câncer de mama em estágio inicial. Só a boa notícia é que, diagnosticado precocemente, as taxas de cura são muito altas, né? Mas atuando na prevenção, nós teríamos efeito muito mais efetivo em termos de controle da incidência dessas doenças. Bom, para a gente finalizar essa nossa conversa, nós podemos destacar a mensagem de que os cânceres tipicamente têm etiologia multifatorial, né? Embora alguns cânceres tenham predominante de fatores intrínsecos, endógenos, constitucionais, e isso tem uma fração que vai até 10%, que dá o destaque para aquelas cânceres hereditários, por exemplo, enquanto que outros cânceres, a maior fração dos cânceres em populações humanas está relacionada às exposições ambientais, fatores intrínsecos. Quando a gente analisa o conjunto dessas exposições e fatores constitucionais, a gente percebe que nós temos uma situação de sobreposição de fatores na etiopatogenia do desenvolvimento do câncer. É o que esse gráfico procura mostrar. Por exemplo, a etiopatogenia dos cânceres ela se apoia de imediato numa situação constitucional do indivíduo. Por exemplo, a existência ou não de mutações em linhagens germinativas leva ao indivíduo herdar, a partir dos seus pais, mutações de genes supressores tumorais, mutações que comprometem o reparo do DNA, e isso já leva a uma suscetibilidade aumentada e o aparecimento do câncer no contexto hereditário, por exemplo, em que esse fator é determinante. Por outro lado, nós podemos ter uma situação de mutações somáticas, que são potencializadas por essa situação de mutações herdadas, mas também pode acontecer em decorrência de exposição a fatores ambientais, mutágenos, carcinógenos obtidos na dieta, hábitos de vida, como é o caso de o indivíduo ser tabagista. Essas alterações genéticas podem efetivamente tem a contribuição de modificações epigenéticas associadas a esses mesmos hábitos ambientais, que são fomentados também por fatores endógenos, como por exemplo a variabilidade genética, polimorfismo que o indivíduo tem, que, por exemplo, vão modificar o indivíduo em termos da sua capacidade de manutenção da integridade genética, a sua capacidade de metabolizar, detoxificando, eliminando substâncias potencialmente nocivas, que são ativadas na metabolização, ou o inverso, tendo maior ou menor capacidade de inativar substâncias que são assimiladas na forma ativa, como carcinógeno ativo, pela exposição ambiental. Esse conjunto de fatores acaba atuando, causando uma ruptura no controle do ciclo celular e no controle da homeostase tecidual, que, em última análise, pode favorecer a transformação celular e a manifestação da doença câncer, por exemplo, na forma de um tumor. Então, esse cenário, esse esquema, que tem uma certa complexidade, reflete, na verdade, a complexidade da etiologia dos cânceres de uma maneira geral. E, na medida em que a gente vai conhecendo doenças específicas, nós vamos percebendo o papel de alterações envolvendo cada uma dessas camadas que estão sendo colocadas aqui. Mais preponderantes em relação aos fatores hereditários, mais importantes em relação às alterações moleculares somáticas, quer sejam elas genéticas, na forma de mutações somáticas ou epigenéticas, e levam, em última instância, à transformação da célula, aquisição do fenótipo maligno e desenvolvimento do câncer. Então, por hora, essa a nossa discussão. Em outro momento, nós vamos destacar aspectos moleculares relacionados aos mecanismos de desenvolvimento desse câncer e que vão se encaixar com o conhecimento que nós trabalhamos, que nós buscamos construir nessa abordagem inicial sobre etiopatogenia das doenças neoplásicas malignas em humanos. Muito obrigado e até a próxima.